cultura e o entretenimento. Se você não tá sabendo, eu tô te dizendo. Nave do conhecimento hoje tá fazendo, ensinando para todos que tão aprendendo. É no bairro carioca, fica em triagem. Só chegar, fica à vontade pra todas as idades. Os projetos aqui da nave é só de futuro. É só focar no progresso e nos seus estudos. É online de beat, tudo bem legal. Olá, tudo bem? Meu nome é Atlas Monteiro, sou assessor de comunicação aqui da Nave do Conhecimento e hoje estamos novamente aqui em Triagem para fazer mais uma edição do Navecast, que é o podcast do conhecimento. Ao meu lado temos Marcos Couto, que faz a mediação comigo, instrutor de tecnologia. E hoje a gente trouxe um convidado que todos são especiais, mas alguns a gente vai adquirindo uma amistosidade anterior ao grande dia, né? E vamos criando uma ansiedade, porque a gente vai, no passado, do estudo sobre o convidado, elaborando o que perguntar, como abordar. E hoje trouxemos aqui, para nossa felicidade, tanto nossa quanto de vocês, eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor o que ele vai compartilhar conosco, o físico e também professor de uma das maiores instituições de ensino aqui do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Daniel Miranda. A história dele é bem extensa, eu não vou me aprofundar muito, eu vou pedir que ele depois complemente, né, como de praxe a gente faz, porque há coisas que a gente pode falar pela pessoa, mas há coisas que é melhor que a pessoa fale por si própria, então é isso que a gente quer que ele faça aqui. Então o Daniel tem uma história longa, tanto no magistério focado na ciência, mas também como cientista, que é uma coisa difícil de a gente encontrar hoje, profissionalmente falando, no Brasil, de uma maneira geral. Então ele começou lá na década de 90, não sei exatamente quanto, acho que 95, pela Unicamp. Depois veio, né, se especializando, como todo cientista busca, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E hoje ele faz um trabalho incrível, assim, bem peculiar, um dos maiores laboratórios internacionais, que ele também vai explicar aqui pra gente. E tudo que ele tem conseguido, junto com a equipe dele, tanto a nacional quanto a internacional, alcançar aí com esses resultados. Então, assim, é uma história bem extensa. E ele tem vários prêmios, entre os quais um que eu não posso deixar de destacar aqui. Em 2011, ele foi considerado pela revista Veja um dos 50 brasileiros que fizeram a diferença. E esse olhar, né, é um olhar muito holístico, assim, para vários cantos e segmentos. Então, realmente, a gente tem um cientista aí nessa lista, para um país como o nosso, é sempre muito relevante. Então, vou parar por aqui, né? Depois a gente vai continuar com as interações. E agora eu queria passar para o Daniel. Daniel, eu sei que falei bastante, mas não importa o quanto eu falasse, acho que o suficiente vai vir de você. Complementa aí para a gente tudo que você tem construído aí nessa carreira incrível. Ok, bom, primeiro queria agradecer o convite do Atlas para participar desse podcast aqui, né? Então, falar sobre ciência, falar sobre educação, sobre conhecimento, sobre tecnologia é sempre muito prazeroso, né? Não só para fazer publicidade do que a gente faz, mas também para inspirar outras pessoas, né, a perseguir uma carreira em ciência, né, uma carreira em ciência, tecnologia e áreas correlatas, né? Então, assim, de maneira bastante resumida, né, eu no segundo grau, né, eu estudei aqui no Rio de Janeiro, em escola pública, né, eu fiz da antiga quinta a oitava série, né, eu fiz lá no Pedro II, né, ali na unidade do Maitá. Depois eu fiz o científico, né, o primeiro, segundo e terceiro ano científico também lá no Pedro II, unidade do Maitá. E durante essa época eu já tinha um interesse muito grande em ciência, então tudo que envolvia buracos negros, viagens à Lua, exploração espacial, lasers, tudo isso me interessava muito, né? Então, conversando com professores do colégio e lendo bastante, né, eu vi que esse meu interesse, né, que obviamente eu tinha outros interesses, mas esse meu interesse era por física, né? Então
tudo que eu gostava, boa parte das coisas que eu gostava, levariam à física, né? Então, eu acabei resolvendo fazer o vestibular para física, né? Então, na época, eu fiz apenas 3 universidades, né? Fiz a PUC do Rio, que tem um departamento de física muito bom, a própria UFRJ, né? Federal do Rio de Janeiro, e a Unicamp, né? Então, a Unicamp eu acabei fazendo meio de brincadeira, assim, né? Não tinha nenhuma intenção de me mudar para Campinas, mas passei no vestibular, acabei passando muito bem. E resolvi, meus pais me levaram para vamos conhecer e tal, vamos fazer um passeio. Fomos conhecer e adorei a universidade, né? A estrutura da universidade, é uma estrutura muito, muito legal, sabe? E acabei me apaixonando pela ideia de fazer parte daquilo, né? E acabei entrando, tranquei minha matrícula, quer dizer, nem cheguei a iniciar, mas desisti da minha matrícula aqui na PUC do Rio e fui para a Unicamp, né? Então, fiz a minha graduação em física lá, né? São 4 anos de curso, né? Normalmente tem 2 habilitações, né? Você pode fazer tanto o bacharelado em física quanto a licenciatura em física, né? O bacharelado, normalmente o bacharel ele vai trabalhar com pesquisa ou como professor de nível superior, né? E o licenciado, normalmente ele vai trabalhar como professor de 1º ou 2º grau, né? Então, durante a faculdade, né, durante o curso, você já começa a se envolver em pesquisa, né? Então, mesmo ainda sendo um aluno não formado, você faz o que a gente chama de iniciação científica, né? Então, você vai no laboratório, você se junta a um grupo que faz pesquisa teórica e você faz algum trabalho lá, que é realmente um trabalho para você entender como é que funciona a pesquisa num laboratório, num grupo teórico, né? Então, eu me formei lá, então eu entrei lá em 92, né? Então, foram 4 anos, aí no final de 95 eu me formei e aí eu já estava realmente, sabia que pesquisa era o que eu queria, o que me interessava. E, normalmente, né, o caminho para quem quer fazer pesquisa, você tem que continuar se qualificando, né? O caminho normal é que você faz a graduação, depois você faz o mestrado, depois você faz um doutorado. Foi exatamente nessa rota que eu embarquei, né? Então, eu me formei no final de 95, depois eu iniciei um mestrado lá na Unicamp, durou mais ou menos 2 anos, né? Depois de 2 anos eu defendi minha dissertação de mestrado lá. E no final do meu mestrado eu já estava 6 anos em Campinas, estava com vontade de voltar a morar no Rio de Janeiro, né? E eu vi que tinha uma oportunidade interessante de pesquisa aqui, né? Eu já estava procurando e acabei em 98, né? No comecinho de 98 eu voltei para o Rio de Janeiro para fazer o doutorado na UFRJ, né? E aí fiz meu doutorado aqui, sempre tanto meu mestrado quanto meu doutorado são em física experimental, né? Então, porque normalmente a pesquisa em física, tradicionalmente ela é separada em física experimental, que é onde você vai trabalhar no laboratório, você constrói experimentos, você faz medidas ou propõe medidas, né? E tem a parte, a física teórica, onde você trabalha fazendo modelos computacionais, fazendo contas, né? Obviamente, quanto mais... Hoje em dia, as áreas elas não estão tão separadas, né? Então, é muito comum você ter uma interação maior entre a física experimental e a física teórica, né? Mas tradicionalmente existe essa separação e eu trabalho mais na parte experimental, né? Então gosto de montar coisas, de projetar coisas, de construir, medir, desmontar porque não deu certo e montar de novo, né? Então eu fiz tanto mestrado quanto doutorado em física experimental, né? O meu doutorado normalmente um doutorado aqui no Brasil ele leva alguma coisa entre 4 anos 5 anos, né? Meu doutorado acabou demorando bastante tempo, né? Eu demorei quase mais de 6 anos, né? Um pouquinho mais de 6 anos para defender o doutorado. E depois eu ainda fiquei um tempo aqui na UFRJ como o que a gente chama de um recém-doutor, né? E nesse período eu tive a oportunidade de ir para a Universidade da Califórnia, em Berkeley, né? Porque o meu orientador ele fazia parte de uma colaboração internacional que estava montando um experimento lá no CERN, né? A gente já vai falar o que é o CERN daqui a pouquinho. E uma parte da preparação do experimento estava sendo feito lá na Universidade da Califórnia, em Berkeley, né? Então, eu fui lá, passei aproximadamente... Isso já foi qual ano? Isso aí foi em 2005, se eu não me engano. Vamos pegar a cronologia. Exatamente. Né? Então, defendi meu doutorado em 2004. Né? Então, em 2005, como eu estava como um recém-doutor aqui no UFRJ, eu fui para Berkeley para trabalhar também na preparação do experimento que seria levado para o CERN, né?
E aí, finalmente, em 2006, eu fui agraciado com uma bolsa do CNPq. O CNPq é a agência federal, o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, que é uma das agências federais que a gente chama de fomento à pesquisa, né? São eles que financiam boa parte da pesquisa científica no Brasil, né? Então, eu ganhei uma bolsa do CNPq e fui para o CERN para trabalhar num experimento chamado ALPHA. Deixa eu fazer uma pergunta com relação a isso. Porque isso também já vai meio que pensando a primeira pergunta que a gente tinha para você, que é exatamente essa trajetória, né? Mas nessa parte do CNPq, você tomou a decisão exclusivamente porque é um dos caminhos mais favoráveis à pesquisa? Ou você teve alguma orientação, tipo, olha, Daniel, vamos apostar que o CNPq vai concordar com a sua defesa, né, e a sua tese para poder... Ou é alguma coisa mais burocrática como um edital? Normalmente é um edital, né, parecido, né, claro, com suas particularidades. Mas, por exemplo, você tem um edital para atividades culturais, você tem um edital para atividades profissionalizantes. Né? Então, normalmente você tem editais que são lançados pelas agências de fomento, né? Tem o CNPq, que é uma agência federal, tem a CAPES, que é uma outra agência federal. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem a FAPERJ, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, né? Então, basicamente, essas agências de fomento, elas têm editais, né, que são... Então, por exemplo, tem um edital para você fazer pós-doutorado no exterior, que foi o que eu me inscrevi, né? Então, você lê o edital, tem lá as regras, olha, você precisa, a inscrição é isso, aí o julgamento vai ser dessa forma, os critérios são esses, você vai poder ficar tanto tempo, o valor da bolsa e tal. Então, eu fiz a pergunta porque a gente não tem uma ideia muito precisa do tipo de público que a gente atende. Porque aqui a gente passa no canal do YouTube da Nave, né? De triagem, e a gente também tem uma versão numa plataforma de podcast chamada SoundCloud. Certo. Então a gente não tem como mensurar. E às vezes, dependendo de quem nos escute, né? A gente começa a falar essa sopa de letrinhas. E a pessoa, né, não interpreta os caminhos que ela pode perseguir. E aí, sem querer interromper, mas só para poder claro. a gente já entrar nessa primeira pergunta, como eu estava falando aqui na apresentação, Daniel, a gente tem uma visão, né, romantizada, hollywoodiana, do que é um cientista, né? Que são pessoas assim fora da curva, obviamente, não só em questão de cognição, mas em questão de tomada de decisão. E você falou uma coisa interessante, né? Seus pais te levaram a Campinas para poder você conhecer aquela estrutura que já foi uma das 100 melhores universidades mundiais, né? Hoje, enfim, independentemente de ranking, a gente sabe que, de uma maneira geral, a educação brasileira, né, segue por um ciclo desfavorável, independentemente da esfera. E aí eu queria exatamente tocar nessa questão. Hoje a gente tem essa baixa percepção de como a educação, o conhecimento pode proporcionar uma série de conquistas pessoais, profissionais e para a sociedade. E se nessa sua resposta que você já começou agora, você teria como entrelaçar ou relacionar alguma coisa que te manteve firme nessa tomada de decisão, porque não tem aqui tempo, né, e nem como a gente imaginar a quantidade de desafios que um cientista pode ter para enfrentar numa estrutura como a brasileira, né, que a educação não é um pilar muito forte. E aí como é que você conseguiu interagir aí com todas essas questões? Pois porque a gente que é leigo, né, que não participa desse processo, a gente acha que é só desafio, só barreira, a gente não consegue enxergar bem o caminho claro, né, para seguir isso aí. Pegando o começo da sua pergunta, realmente o apoio dos pais é muito importante, né? Eles acreditarem em você, acreditarem, olha, eu tenho um sonho de fazer física. Não, vai que a gente vai te apoiar no que for possível, né? Enquanto você estiver correndo atrás do seu sonho, a gente vai te apoiar, né? É claro que, por exemplo, nem tudo é apoio, né? Por exemplo, eu tive um tio que, por exemplo, falou, Daniel, você é tão bom aluno, eu era um aluno muito bom no segundo grau, né? Você é tão bom aluno, cara, por que você não vai fazer engenharia? Que engenharia você vai ganhar dinheiro depois e tal. Aí depois, quando eu passei no vestibular da UFRJ, né, eu passei com uma nota muito boa também,
Aí tinha uma outra tia que falou assim, com essa nota você passava em medicina, você podia ser médico e tal. E, cara, o que você vai falar? Olha, eu não quero ser médico, não quero ser engenheiro, eu quero ser físico, eu quero ser cientista, né? Não é uma carreira fácil, né? Mas talvez a coisa mais importante que as pessoas precisam perceber elas acham que todo cientista é uma pessoa genial, é um superdotado, é o cara que tem um QI altíssimo, né? E isso não é verdade. Né? Na minha trajetória, eu já trabalhei com pessoas brilhantes, né? Tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, no CERN, em Berkeley, em outros lugares, né? Mas os gênios, eles são a minoria, né? O que você tem, se eu fosse descrever um cientista, ele é uma pessoa, em geral, muito apaixonada pelo que faz. E trabalha bastante, né? Porque quando a gente faz o que a gente gosta, o que a gente sempre quis fazer a nossa vida inteira, então você faz isso com gosto, você faz isso com vontade, né? Você faz isso de maneira apaixonada, né? Então, essa é a primeira coisa. Os cientistas não são todos gênios, né? Mas são pessoas que trabalham bastante, que normalmente têm uma formação, né? Tem uma escolaridade muito grande, né? Então, você, como vocês viram, você faz uma formação, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e você basicamente nunca para de estudar, né? Então você sempre está aprendendo, você sempre está se inteirando da pesquisa que está sendo feita, você está tentando avançar a sua pesquisa e ver o que funciona, né? Mas é importante você manter o seu foco, né? O apoio familiar é muito importante e também entender como é que funciona, como é que é o caminho, né? Eu lembro que quando eu cheguei em Campinas, né? Na pensão onde eu morava, tinha um rapaz que fazia mestrado em filosofia, né? Aí assim, primeiro semestre de faculdade, eu não sabia como é que funcionava a pesquisa. Eu falei, mas como é que é? Você tem que pagar para você fazer doutorado, mestrado? Aí que eu comecei a entender. Eles falaram, não, na verdade, você se inscreve e aí se você tiver entre os melhores classificados, você vai ter uma bolsa de uma agência, aí essa bolsa é como se fosse um salário, isso você pode usar para se sustentar e tal. E eu nem sabia, eu entrei na faculdade sem saber como é que acontecia, como é que era o caminho para a pesquisa, né? Sabia que eu gostava, que era aquilo ali que eu queria, mas eu não conhecia o caminho. Então, é bom quando você tem essa orientação, mas, por exemplo, eu cheguei na faculdade sem ter essa orientação, de saber como é que é, como é que você faz e se você quiser ir para o exterior. A paixão te levou e com o tempo a profissionalização te obrigou a aprender, né? Você vai aprendendo como é que é o caminho, né? Como é que funciona isso. No caminho, né? Exatamente, Então, hoje em dia, você tem, por exemplo, na minha época praticamente não tinha internet, né? Então, você queria pesquisar, como é que eu faço para ter uma bolsa de mestrado? Como é que eu faço para fazer um doutorado, mestrado? Hoje em dia, qualquer pessoa com acesso à internet consegue entender o processo. Exatamente. Uma coisa assim que eu só para continuar nesse raciocínio, a gente tem um outro... Você falou de mercado, e aí isso me ressaltou outra coisa aqui, que talvez fosse uma outra pergunta que a gente estava pensando em fazer. Hoje a gente não tem um mercado, vamos dizer, até um termo assim, que se fala muito, que é a desindustrialização do país, né? Que acontece há muito tempo. Eu não sei quantos dos seus colegas migraram, porque um recurso simples para quem faz ciência é, como você falou, se manter no magistério e virar professor, independentemente, né, da esfera da ciência, seja de alto nível, como, né, as universidades, ou os intermediários. E um outro, às vezes, é absorvido pelo mercado, né, nos laboratórios das grandes empresas, tanto as públicas como de energia, que a gente pode falar de Petrobras, né, e outras demais, mineração, que ainda são segmentos que a gente ainda tem forte no país, o agronegócio, né? Sim. Agora, que é a talvez grande indústria que contribui para o PIB. Mas a indústria como se, sei lá, falando de PIB, acho que caiu de 30% para 10% da contribuição. E aí, ou seja, você não tem hoje uma oferta de emprego para o cientista de mercado, que vai trabalhar dentro do laboratório da empresa, buscando o que a empresa quer descobrir para desenvolver. Então, você afunilou ainda mais esse caminho, né? Quando eu digo você, o Brasil, né? A estrutura educacional que o Brasil trouxe e a de economia. E aí hoje, ou seja, esse apontamento para a pesquisa acaba sendo, talvez, fora o magistério, o único outro recurso, né?
Na verdade, esse afunilamento que você mencionou aí, né, na verdade, ele, comparando o Brasil com outras economias mais desenvolvidas, né, isso sempre foi verdade. Né? Então, por exemplo... Só piorou, né? Na verdade, nos países da América do Norte, da Europa, no Japão, né, você faz um mestrado, um doutorado em física ou em outra área, né, matemática, computação, engenharia, você é um profissional muito, muito valorizado pelo mercado, né? Sim. Você não precisa... porque eu tenho doutorado, eu preciso virar um professor da universidade e fazer pesquisa. Não. Você pode ir trabalhar na Google, você pode trabalhar na HP, você pode trabalhar na Oracle, você pode trabalhar sabe, as possibilidades são infinitas, né? E aqui no Brasil, a gente tem poucas empresas, né? Claro, pensando no universo de Brasil, né? Então, o percentual de empresas que fazem pesquisa localmente para desenvolver processo, desenvolver produtos, né? Que fazem pesquisa e desenvolvimento é muito pequena. Né? Então, essa é uma diferença grande do Brasil para outras economias mais desenvolvidas. É a inserção de pessoas altamente qualificadas, né? Mestrado, doutorado, né? Na cadeia produtiva, né? Então, é muito comum. Eu tenho colegas que trabalharam comigo no CERN, o cara foi trabalhar numa empresa, foi trabalhar talvez numa empresa de alimentícia, numa empresa de logística, numa empresa de mineração, né? Trabalhar com pesquisa, mas aplicada, né? Como você falou, uma pesquisa que tem interesse, que seja do interesse desse segmento. No Brasil, a gente tem isso muito pouco. Né? Então... Basicamente, a pesquisa feita no Brasil, ela é majoritariamente desenvolvida em universidades, principalmente públicas, né, ou centros de pesquisa. Né? Então, tem alguns centros de pesquisa, como o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, aqui no Rio, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, né, aqui no Rio, o Sirius, né, que é o acelerador que a gente tem lá em Campinas, né, o acelerador de luz síncrotron. Então, você vê, eu citei três ou quatro, mas, claro, tem as empresas que fazem pesquisa, que tem centros de pesquisa no Brasil, a Petrobras, né, seria o melhor exemplo, né, mas são poucas, né, quando você pensa no tamanho do Brasil, um país com 200 e tantos milhões de habitantes. Né? A questão de trazer essa coisa da indústria é porque esse já é um assunto recorrente em várias esferas. Tudo bem, não vou entrar na questão do ano que a gente está, mas é uma coisa que impacta diretamente carreira, né, emprego. Sim. E aí, ou seja, realmente é importante, porque a gente não quer aqui de maneira nenhuma fantasiar a sua história, né? A gente quer que ela seja mais factual e uma coisa que a gente vai entrar já, que acho que o Marcos vai abordar aqui, que é sobre essa sua experiência. Mas eu não queria que você interrompesse, se você ainda acha que tem mais alguma coisa para contribuir aí dessa trajetória, mas depois acho que o Marcos quer falar dessa experiência internacional. Aí, basicamente, eu fui para o CERN e aí fiquei 5 anos lá, um pouquinho mais de 5 anos, 5 anos e meio lá, eu fazendo minha pesquisa de pós-doutorado, né, no CERN. Depois de isso, em 2010, eu fiz um concurso para a FRJ, né? Chega uma hora e você não pode ficar indefinidamente como um pesquisador de pós-doutorado, porque é uma coisa que você não tem um contrato, né? Quer dizer, você tem um contrato, mas ele é de duração finita, né? Então, a cada 2, 3 anos você precisa renovar seu contrato e você não sabe se ele vai ser renovado, se não vai. Então, é uma situação um pouco instável, né? E aí, eu acabei fazendo um concurso aqui para a UFRJ, passei. E em setembro de 2011 eu assumi aqui, tomei posse na UFRJ, sou professor da UFRJ, do Instituto de Física, desde 2011, então há quase 11 anos, né? Agora em setembro vai fazer 11 anos. Você concilia tanto o magistério quanto essa ida ao CERN, né? Então, por exemplo, enquanto eu era um pós-doc, né, que é o que a gente chama, como a gente abrevia, o pesquisador de pós-doutorado. Quando você já tem doutorado, mas você ainda não tem um emprego fixo, um emprego permanente, é o que a gente chama de pós-doc, né? Então, durante esse período, eu fiquei 5 anos e meio lá, completamente dedicado ao experimento, eu só fazia isso. Eu morava em Genebra, né, lá na Suíça, e trabalhava no experimento. E aí, depois que eu tomei posse aqui na UFRJ, então, obviamente, a gente tem as obrigações aqui, né? A gente tem o ensino, né? A gente dá aula e tal, obrigações administrativas e tal. E aí, obviamente, eu não
posso ficar lá de maneira permanente, então aí eu comecei a ir por temporadas, né? Então ia algumas vezes por ano, aí ficava 3 semanas, 1 mês, 2 semanas, né? Então é assim que eu toco essa parte da pesquisa hoje. E a gente falou em CERN, você consegue explicar pra gente como que funciona o CERN, o que é o CERN? Sim, sim. Então, o CERN ele é um laboratório multinacional, né? Então ele não pertence a nenhum país específico, né? Então ele é um laboratório originalmente ele foi fundado em 1954, né, no pós-guerra lá na Europa. Então ele começou como um laboratório basicamente europeu, né, tendo como países membros os países europeus. E tanto é que a natureza, digamos, multinacional dele é tanta que ele não fica localizado num país, né? Ele fica sobre a fronteira, né? Então, a parte dele fica na Suíça e outra parte fica na França, né? Então, fica bem ali na fronteira franco-suíça, né? E, basicamente, ele foi criado inicialmente como um laboratório para fazer pesquisas nucleares com intuitos não militares, né? Então, não era uma pesquisa... Energia mesmo. Exatamente. Era busca pelo conhecimento, né? Avançar o conhecimento sem fins militares, com fins pacíficos, né? Então, isso foi em 54 e aí o laboratório foi crescendo, né? Foi crescendo, mais países foram se associando, né? E hoje ele é o maior laboratório de física de partículas do mundo, né? O CERN, a sigla dele, né? CERN, em francês significa Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, né? Mas pesquisa nuclear hoje é muito pouco do que se faz no CERN. Se faz mais o que a gente chama de física de altas energias, física de partículas elementares, né? Então, hoje eu não sei exatamente qual o número de países membros, mas são vários países que são membros do CERN, né? O Brasil ele teve a sua candidatura a país membro aprovada pelo Conselho do CERN agora em 2021. Você contribuiu, então, né? Essa pesquisa é anterior à candidatura. Sim, né? Sim. Eu faço parte lá desde 2006, né? Então, mas essa situação, isso ainda precisa ser ratificado, esse acordo precisa ser ratificado pelo Congresso aqui do Brasil. E acho que isso tem que acontecer até o final desse ano para que o Brasil possa, de fato, concluir a última etapa para a associação, né? Então, a gente tem aproximadamente 10 mil pessoas que trabalham no CERN dia a dia. Então, você imagina, né, um lugar com 10 mil pessoas para fazer pesquisa, né? E essa pesquisa pode ser aplicada, pode ser pesquisa básica, mas são 10 mil pessoas voltadas para fazer pesquisa, né? Obviamente, nem todo mundo lá faz pesquisa, tem a parte administrativa, a parte de suporte técnico, né? Tem abertura ao público, tipo, para visitação? Sim. Na verdade, eles têm um programa... Esse apelo turístico, né? Exatamente, eles têm um programa muito forte de visitação, né? Porque o CERN ele é basicamente mantido com o dinheiro público, né? Com recursos públicos dos países membros, né? Então, cada país ele contribui com uma fração que é proporcional ao PIB daquele país. Então, por exemplo, a Alemanha contribui muito mais do que Portugal, né? Mas todos eles contribuem. Entendi. Legal esse critério. Né? E aí, como o financiamento é principalmente público, né? Então eles precisam dar esse retorno ao público. Olha, é dinheiro público que mantém, então a gente vai trabalhar com educação, com divulgação científica, né? Então, nesse período todo que eu trabalhei lá, é muito comum a gente ver visitas de escolas, né? Escolas de segundo grau, de toda a Europa que vão lá visitar. A Europa, né, turisticamente, não vamos entrar aqui nesse gancho, mas realmente, para a gente que curte tecnologia, a Europa tem muitos roteiros, né? Sim. Esse seria mais um, então, aí. Poder... a visita ao CERN é uma das principais atrações turísticas ali da região de Genebra, né? Porque você pode, dependendo da época, né, você consegue até visitar os experimentos subterrâneos, né? Obviamente tem que ser na época que o acelerador estiver desligado, né? Para um jovem, para uma criança, deve ser muito motivacional, porque é muito marcante, e aí você ali planta a semente da ciência, né? Exatamente. Eu imagino né? Se eu, quando tivesse 15 anos, tivesse a oportunidade de visitar o CERN. E normalmente esses estudantes passam 2, 3 dias lá, né? Visitando o CERN, tendo palestras, conversando com cientistas, né? Porque a gente praticamente mora lá dentro. A gente que vai ficar temporadas mais curtas, né? Tem hotéis dentro do CERN. Então a gente
passa o dia inteiro lá. Então tem cantinas, então você precisa jantar 10 horas da noite, tem um jantar lá 10 horas da noite, porque os aceleradores eles funcionam 24 horas por dia quando eles estão ligados, né? É muito caro para você ligar e desligar um acelerador, né? Então tem o pessoal que trabalha, a gente trabalha por escala, né? Então tem que ter infraestrutura grande. Essa agenda, né? Porque ele de tempos em tempos ele desliga, né? Para ser feita a manutenção. Não só manutenção, né? Todos os aceleradores lá eles não ficam ligados o ano inteiro, né? Eles ficam desligados no inverno e ligam no verão, tipicamente, né? Isso tem a ver, claro, com a própria manutenção que precisa ser feita, né? Manutenção corretiva e preventiva, mas também por causa do preço da energia, né? Na Europa, a energia elétrica é mais cara no inverno, né? Então, essa é uma das razões para você ter isso. Eu até queria pontuar uma coisa aqui que você falou, né? Originalmente, ele surgiu como, né, um produto do pós-guerra para pesquisar a energia nuclear. Eu, particularmente, aí eu falo mais como cidadão, eu gosto de acreditar que eu sou um cara com uma boa consciência ambiental e a gente está num momento de difusão muito grande, né, das alternativas de energia mais limpas. Sim. Mas eu acho que e é uma opinião minha, né, que eu me responsabilizo aqui 100% por ela, eu acho que há um pouco de descrédito das vantagens da energia nuclear, porque o grande problema, assim, falando de forma leiga, é se ocorre um acidente, um vazamento. Né? O último grande que foi lá por conta do maremoto no Japão, né, que foi uma coisa sem proporção, mas até para um grande maremoto, que na verdade é uma tsunami que aconteceu, né, porque aconteceu o terremoto no mar, e aí agora o tsunami. A sobrevida da região foi grande, né, e havia uma estrutura preparada até para aguentar um impacto que poderia ter sido pior se não fosse bem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, e eu acho que principalmente a Alemanha, né, pretende fazer assim, uma descontinuidade do aproveitamento da energia nuclear por questões não só bélicas, mas por causa do risco. Mas eu não quero comprometer a sua opinião com nada aqui, mas queria entender. Você não acha que a gente podia tirar um proveito melhor da energia nuclear? Porque, por exemplo, todos os recursos espaciais que a gente tem é graças a ela, né? A gente não consegue levar nada ao espaço ainda, se não for com uma grande bateria nuclear acoplada a qualquer coisa que a gente lança para lá. Não de propulsão, né? A propulsão é no hidrogênio, mas para aquela manutenção é graças à energia nuclear. E os outros adventos aí que ela trouxe tanto para a medicina e tudo mais. Mas desculpa entrar nessa agulha aí, mas porque... Assim, talvez a primeira coisa que a gente deva falar é que não existe uma alternativa que vai ter só vantagens e outra que vai ter só desvantagem, né? É questão de você pesar os prós e contras, né? A energia nuclear, como você falou, ela tem um risco associado, né? Risco de acidente, você está trabalhando com materiais radioativos, né? Que são perigosos, né? E você falou, o problema é só se você tiver um acidente. Não necessariamente, né? Porque mesmo que uma planta nuclear que ela funciona sem acidente, ela está gerando resíduos nucleares com tempo de vida muito longo, né? Que vão precisar ser armazenados. Então, mesmo que você não tenha nenhum acidente, você está gerando ali resíduos que vão precisar ser armazenados, e não é armazenado por 10 anos, vão ter que ser armazenados por gerações, né? Então, é uma coisa que é não trivial de você gerenciar isso, né? Você pensar, olha, eu posso ter um plano de gerenciamento aqui, mas daqui a 30 anos o governo que tiver aqui vai ter que levar isso a cabo e não pode parar de financiar, não pode achar que, sabe... É um legado que é de longuíssimo prazo, né? Quando a gente pensa em longo prazo, a gente pensa 10, 20, 50 anos e tem resíduos nucleares que podem ficar ativos por ser perigosos por mais do que isso. Por outro lado, hoje em dia, né, talvez o grande tema da nossa agenda mundial, né, que devia ser uma preocupação de todo mundo, são as mudanças climáticas, né? E a gente sabe que a temperatura do nosso planeta, né, está aumentando, e isso é por causa da ação do homem, né? Então, e a gente sabe que uma das principais contribuições para isso são os gases de efeito estufa, né? Os gases que geram efeito estufa, né? E sob essa ótica, né, a tecnologia nuclear ela é limpa, né? Porque ela não gera, ao contrário de uma termoelétrica,
Exatamente, né? Então, é uma questão de você pesar os prós e contras, né? Por exemplo, a hidrelétrica. A hidrelétrica que é a principal matriz energética brasileira, né? Sim. A hidrelétrica limpa porque você não queima combustível fóssil, você não queima óleo, você não queima petróleo, você não queima carvão. Exatamente. Aí tem um impacto ambiental, né? Então você precisa alagar uma área muito grande, né? E qual a biodiversidade que foi sacrificada para você criar aquele reservatório, né? Quantas populações ribeirinhas ou indígenas tiveram que ser deslocadas, quantas cidades históricas não foram... A minha grande dúvida é que eu assim, não sou um curioso sobre o tema, mas quando eu tenho oportunidade de me informar, é que ela parece que fica meio que on hold, de stand-by, como um backup. Cara, deu tudo ruim, a gente recorreria a ela, né? Por conta de todos esses conceitos de risco e gestão a longo prazo, né? Que você contou muito bem. Mas era só para poder aqui, sem querer polemizar nada, mas é porque eu sei que não é uma discussão que a gente pode botar um ponto final, né? Sim, o importante, como em toda discussão, é você ter uma discussão bem informada, né? Então, eu tentei trazer isso, olha, tem... O que é tecnologia limpa, né? O que é uma matriz energética limpa? Depende, né? É o que não vai gerar gases de efeito estufa, beleza, mas... por outro lado, vai gerar material radioativo, ou por outro lado, vai causar uma perda de biodiversidade, né? Então, você tem que pesar. Cada país, né, tem que pesar isso muito bem, né? Agora, fechando esse parênteses, voltando lá ao CERN, que é a pergunta que o Marcos estava fazendo, o que tem você está prestes a voltar agora em agosto, né? Isso. A gente está gravando aqui na última semana de julho, em agosto você retorna. O que o seu retorno agora tem de expectativa ou de diferente das anteriores? Ela é só uma continuidade da pesquisa ou você tem alguma ideia de desenvolver algo diferente nesse novo momento? Como eu falei lá no CERN, né, talvez a grande estrela é o LHC, né, que é o grande colisor de hadrons, né, que é o grande anel acelerador que eles têm, que é um anel que tem, eu acho que eu ainda não falei, né, que tem 27 quilômetros de diâmetro, de circunferência, né? E fica mais ou menos 100 metros abaixo da Terra, né? Então, esse é o principal acelerador que tem no CERN, mas não é o único acelerador, nem o único experimento que tem no CERN, né? Então, eu trabalho num outro experimento, né? Que é um experimento onde a gente trabalha com antimatéria, né? Então, basicamente, a gente tenta fazer átomos feitos de antimatéria, tá? Então, eu posso explicar mais um pouquinho o que seria isso, né? Exatamente. Assim, né? A gente escuta, mas realmente é importante esse tipo de proposta sua. Então, por exemplo, né, eu estou segurando aqui um copo com água, né? O pessoal que está vendo na câmera consegue ver. Então, o que é água, né? A água é uma substância que está aqui na forma líquida, que é feita por moléculas de H2O, né? Então, é uma molécula que tem 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? Se você pegar, por exemplo, um bloco de cobre, um bloco de ferro, né? Você usar um microscópio extremamente potente, você vai ver que aquele bloco, na verdade, ele é feito por um arranjo que a gente chama de arranjo periódico de átomos de ferro, de átomos de cobre, né? Então, o átomo, digamos, é o constituinte básico da matéria. Tá? Então, tudo que a gente vê ao redor da gente, o que é sólido, o que é líquido, o que é gasoso, é feito de moléculas e de átomos, né? Então, o átomo mais simples que existe é o átomo de hidrogênio, né? Então, normalmente, a gente descreve um átomo como sendo um núcleo positivo cercado por elétrons negativos, né? Então, nesse núcleo, você tem prótons e nêutrons, né? Então, essas são algumas das partículas que a gente chama subatômicas, né? Prótons e nêutrons, né? Então, e essas partículas, elas não são... antigamente se achava que eram os constituintes básicos da matéria, mas hoje em dia, através de experimentos como aqueles que são feitos no CERN, a gente sabe que dentro do próton você tem outras estruturas. Dentro dos nêutrons você tem outras estruturas que são as partículas subnucleares, né? E essas são chamadas de partículas elementares porque elas que são, no fundo, os constituintes básicos da matéria, né? E existe um teorema, né? Teorema a gente costuma pensar em termos de matemática, né? Um teorema matemático e tal, mas tem teoremas que você pode aplicar à física, né? Que diz o seguinte: para toda partícula elementar que existe a antipartícula dela, existe a antimatéria associada a ela.
né? Então, por exemplo, pro próton, né, o próton é uma partícula positiva, ela tem uma carga elétrica positiva, né? Então, deve existir, e existe, né, uma partícula chamada antipróton, né, que tem a mesma massa que o próton, só que tem a carga trocada, né? Então tem a carga negativa. Tá? Da mesma forma o elétron, né? O elétron, essa partícula que fica circulando em volta do núcleo, ela é uma partícula negativa, né? Com carga negativa. E então, esse teorema diz que existe, e foi provado, né? Foi detetado desde 1932, que existe o antielétron, né? Que é uma partícula que tem exatamente a mesma massa do elétron, mas tem a carga trocada, né? Então, e essas antipartículas, elas vão sendo detectadas em experimentos, em diversos experimentos, né? E o que a gente faz lá no nosso experimento, que é chamado alfa, é fazer um átomo de hidrogênio que é totalmente feito de antipartícula, né? O átomo de hidrogênio, eu falei que ele é o átomo mais simples que existe. Um próton positivo no meio com um elétron negativo em volta. O que a gente faz lá é um átomo de antihidrogênio. É um antipróton negativo no meio com um antielétron positivo em volta, né? Então, é um átomo que ele é inteiramente feito de antimatéria, né? E aí você pode perguntar, qual que é o interesse de você fazer isso, né? Exato. Bom, a primeira coisa é que isso aí não existe na natureza, né? Você não... na Terra nunca se detetou um antiátomo, né? Um átomo de antihidrogênio, né? Existem experimentos que funcionam em volta da Terra, né? Tem um experimento que está na Estação Espacial Internacional, que está buscando estudar essas partículas que tem do lado fora digamos, da atmosfera terrestre, né? E até hoje não detetou nada parecido com isso, né? Então, esse antiátomo ele precisa ser montado, ele precisa ser construído inteiramente aqui na Terra, né? Então, é isso que a gente faz. A gente produz esse antiátomo, né? E a gente estuda eles, porque esse mesmo teorema, né, que diz que para toda partícula deve ter uma antipartícula associada, ele diz que, digamos, os níveis de energia do hidrogênio e do antihidrogênio devem ser exatamente iguais. Se você medir e tiver alguma diferença, isso significa que as leis da física precisam ser reformuladas. Tá? Então, é isso que a gente faz. Por isso que a gente faz o antihidrogênio e estuda ele. E aí, só pegando a parte final da sua pergunta, né, o que tem de diferente lá, né? Então, o que a gente está fazendo agora é uma medida que nunca foi feita, que é medir a aceleração gravitacional desses átomos que a gente produz, desses átomos de antihidrogênio, né? Então, se você pegar uma maçã e soltar, ela vai cair, né? Por quê? Porque tem uma aceleração gravitacional devido ao planeta Terra, né, que puxa ela para baixo aqui. Só que, e se você, em vez de uma maçã, ou se em vez de um átomo, você tivesse um antiátomo, tivesse antimatéria, o que vai acontecer? Ele vai cair? Ou ele vai cair com com aceleração diferente? Ou será que ele vai subir, né? Então, esse é o tipo de coisa que... é o tipo de questão que você pode responder com esse experimento. Entendi. E o que a gente está fazendo esse ano, pretendemos terminar essa medida, ou fazer essa medida até o fim do ano, quando acaba o feixe de 2022, é justamente soltar átomos de antihidrogênio, né, para ver se eles vão cair ou se vão subir. E aí, eu acho que uma coisa que a gente pode relacionar aqui, né, que Hollywood sempre busca ser meio profético sobre algumas coisas. E tem uma trilogia que é estrelada pelo aquele ator famoso Tom Hanks, que acho que é no segundo filme da trilogia, se não me engano, é Anjos e Demônios, a primeira é o Código da Vinci, né? Ele fala sobre um grupo que tenta causar um atentado no Vaticano usando uma bomba de átomo, alguma coisa uma bomba de antimatéria. Antimatéria, né? Exatamente. Então, ou seja, efetivamente, assim, sem querer dar algum spoiler aqui, alguma coisa, mas ela não é um produto hoje, isso não existe efetivamente, né? Ou existe, explica pra gente, já é possível? Olha, antimatéria existe há bastante tempo, né? Então, por exemplo, existem fontes radiativas, né, que emitem pósitrons, né, que são os antielétrons, né? Então, por exemplo, potássio, né? Potássio que é um elemento químico, né? Existem alguns isótopos de potássio que emitem pósitrons, que emitem antielétrons, né? Então, acho que alguém fez essa conta, eu não lembro exatamente, mas uma banana, né? Uma banana contém uma certa quantidade de potássio, uma
pequena parte desse potássio é radioativo. Então, a banana ela emite antielétrons, né? Então, você está comendo a banana, você está comendo uma quantidade mínima, mas de antimatéria, né? Existe outra antimatéria que ela precisa ser criada, que ela não é disponível espontaneamente na natureza, né? Então, por exemplo, os antiprótons que a gente usa lá no nosso experimento, você precisa criar eles. Então, você pega um feixe de prótons, acelera a uma energia muito alta e faz incidir no alvo, né? E do outro lado do alvo você tem uma pequena parte desses prótons que são convertidos em antiprótons, né? Então, desculpa, eu acho que eu acabei perdendo você está seguindo, é porque no filme, ou seja, de forma profética, exatamente, se é possível fazer uma arma com antimatéria. Exatamente, ele traz um produto bélico, né? Sim, que a gente sabe que a indústria bélica, ela não revela tudo que ela já desenvolveu e já... Sim. E a própria história a imprensa também peca com isso. Ela mostra o grande resultado da ciência, mas ela não conta a história que pessoas como você levaram para chegar àquele resultado. Existe uma pouco de verdade nisso, porque se você fosse fazer uma arma, né, você faria... Qual é a maneira mais eficiente de você gerar energia, né, de você converter matéria em energia, converter massa. Então, por exemplo, quando você queima carvão, né, o carvão está queimando, você está convertendo aquilo em energia térmica, em energia luminosa, né, mas de uma maneira muito ineficiente, né? Cada processo tem a sua eficiência, né? A antimatéria, ela tem a possibilidade de... Porque o que acontece? Quando matéria e antimatéria se encontram, né, quando um antielétron encontra um elétron, eles sofrem um processo que a gente chama de aniquilação. Eles se destroem mutuamente e a massa deles vira energia. Então, como se você tivesse uma microexplosão ali, mas essa explosão tem toda a energia que estava contida na massa dessas partículas. Então, em princípio, né, se você conseguisse fazer uma pequena nuvem de antimatéria, que é o que a gente faz, né? Então, a gente tem isso lá no CERN hoje, uma pequena nuvem de antimatéria, mas muito pequena. A gente tem, talvez, 200, 500, 1000 átomos de cada vez, né? Muito pouco, né? Mas se você conseguisse fazer alguma coisa, uma quantidade macroscópica de antiprótons ou de antihidrogênio, né? E você juntasse com prótons ou com hidrogênio, você poderia ter uma explosão muito forte, né? Usando muito pouca massa, né? Então, se eu não me engano, no livro, eles falam que meio grama de antimatéria seria capaz de fazer uma bomba capaz de destruir o Vaticano, né? Se eu não me engano. O autor é Dan Brown. É o Dan Brown, Dan Brown, Eu falei que Hollywood roteirizou, mas realmente foi a literatura. Mas essa parte é verdade. Em princípio, se você conseguisse fazer essa bomba de antimatéria, ela seria extremamente poderosa, né? O problema é que alguém fez uma conta lá, o CERN funciona desde 1954, né? Então, a gente tem aí bons 70 anos, né? Até mais do que isso, né? Alguém fez a conta, olha, se você pegasse toda a antimatéria que foi produzida no CERN em todos esses anos, né? Qual que é a energia que essa antimatéria conseguiria liberar? E a energia é suficiente só para você esquentar um cafezinho, né? Então, a gente está muito longe né? de você fazer uma risco, arma. Né? Porque, e do risco também. Porque eu queria fazer uma pergunta aqui em solidariedade ao nosso gestor de TI, o Felipe Melo, que não pôde estar aqui, que ele provavelmente estaria no meu lugar, compartilhando aqui com o Marcos. Ele falou o seguinte, poxa, uma dúvida coletiva, assim, né, que a gente teve desde o início, porque embora o CERN seja da década de 50, eu particularmente, ainda jovem, quando descobri, achei que era uma coisa, né, uma iniciativa recente, não entendia muito, né, ele se popularizou de alguns anos para cá para o grande público. Sim, sim. E aí essa dúvida sobre esses experimentos gerar o tal do buraco negro, e né, no nosso papo aqui em off, a gente até usou um termo muito bacana, que seria colapsar o planeta, e, né, como a gente vê aí em algumas ficções científicas. Ou seja, de certa forma, essa relação com a explicação anterior que você deu seria mais ou menos a mesma, mas não o risco... digamos, a preocupação seria, né, que essas colisões, né, então... Eu não lembro, eu acho que eu ainda não falei aqui, né? O que acontece nesse LHC, nesse grande colisor de hadrons, né? Você tem feixes de elétrons que são acelerados a velocidades próximas à da velocidade da luz, né? Então, você tem um feixe que vai no sentido horário, outro que vai no sentido anti-horário, e depois de algumas voltas, né?
você faz de maneira controlada que esses feixes colidam, né? Então, você tem próton colidindo com próton e aí você tem detetores em volta desses pontos de colisão para analisar os fragmentos dessa colisão e entender como é que é a estrutura, como é que são as forças que ocorrem dentro dessas partículas, né? E aí existe uma preocupação que algumas dessas colisões, por serem tão energéticas, né, você está próximo aí à velocidade da luz, né, você poderia gerar buracos negros, e esses buracos negros eles poderiam começar a colapsar e atrair a matéria a partir dele, e você ia ter uma reação em cadeia que poderia consumir o mundo, engolir o planeta. Então, acho que até no YouTube, na época do lançamento do LHC, o pessoal fez animações onde tinha um mapa lá da Suíça, aí abriu um buraco e a Terra começava a cair. E, aparentemente, eu não tenho muita informação sobre isso, mas acho que as autoridades suíças ou francesas, né, elas exigiram que fosse feito esse cálculo, né, de, olha, qual é a probabilidade disso acontecer, de você ter um buraco negro e essa coisa começar uma reação em cadeia. E, aparentemente, alguns físicos teóricos fizeram esse cálculo, né, e viram que a probabilidade é desprezível, né, o que a gente completamente... Ainda nesse assunto, foi feito esses cálculos, né, antes de realmente executar Antes de ligar a máquina. Ligar, né? Isso. Esses testes, eles são feitos através de softwares ou precisa ser feito com experiência física para saber se vai dar certo, se não vai dar certo? Bom, nesse caso aí do perigo, do risco dos buracos negros, é uma conta que você faz, né? Então pode ser, normalmente envolve computadores, né? Computadores potentes, né? Para você fazer uma espécie de simulação da situação física, né? Não, é difícil você fazer, nesse caso, uma medida para entender isso, né? Agora, Mas no caso da antimatéria, isso se aplica? Existem softwares para fazer esse... Sim. Por exemplo, boa parte do nosso experimento, como eu falei, é física experimental, né? Então, a gente tem um experimento onde a gente construiu um aparato, lá, um experimento para fazer esse tipo de medida, né? Mas todo experimento ele precisa ser simulado, né? Então, existem pessoas que estão fazendo contas ali para entender, olha, o seu ímã precisa ser desse jeito, o seu laser precisa vir nesse ângulo, ter tal potência, ter tal largura, né? Então, tudo isso é simulado. Então, que nem eu falei, é uma pesquisa experimental, é física experimental, que é completamente direcionada pelas necessidades ou pelas informações teóricas, né? Pelas informações geradas pelo simulador, né? Por simulações, por contas, né? Não, existe uma parte da física teórica que não é simulação, que não é programa de computador, é conta que o pessoal faz, né? Modelos que a gente chama de analíticos, né? Onde o cara realmente faz uma conta e coisa desse tipo. E esses softwares, eles foram desenvolvidos para atender essa demanda, né? Não necessariamente... muitas vezes não... Como é algo novo, né? Não necessariamente são software, pode ser um software, mas muitas vezes é uma linguagem de programação, né? Como Python, C++, Fortran, né? O Java, coisas desse tipo, e você escreve programas usando essa linguagem. Então, é difícil você ter um software que vai fazer... Existem até, em alguns casos, sim, mas muitas vezes o cientista ele usa a linguagem de programação para ter o software, para escrever o software que vai simular o que ele precisa. É bem legal, porque isso também dá para a gente que quer aqui, né? A gente está recebendo você aqui, mas a gente, para quem vê ou assiste a gente pela primeira vez e nos ouve, nós somos uma instituição que tenta propagar conhecimento, né? Entregar conhecimento não só para o carioca, mas principalmente para quem está na cidade, e realmente ilustrar como coisas simples, né? Como hoje todas essas linguagens que você mencionou, para quem se interessa um pouco por informática, ela vai invariavelmente escutar. Sim. E às vezes a gente fica muito restrito a esse entendimento dessas programações, achando que elas são mais pro dia a dia. Mas não, também tem essas aplicações para a área de pesquisa e como elas podem ser úteis aí. Eu estou dando um curso no momento que é um curso para física médica, né? Então a gente tem alunos de física médica lá no instituto, né? E ontem teve essa discussão na sala, uma aluna falou, mas eu não sou muito boa em software, em programação. E eu falei, olha, independente de você ser físico médico, matemático, engenheiro,
escritor, publicitário, o que for. Cada vez mais a computação, e a computação não é simplesmente saber usar um aparelho, é você poder escrever um programa, mesmo que bem simples, de computador. Cada vez mais isso aí vai ser necessário, né? Então a gente está caminhando para um alto grau de especialização da nossa sociedade, né? Então isso é muito importante, né? Então, por exemplo, na carreira científica, especialmente na física, isso é bastante importante. Obviamente, tem diferentes níveis, tem gente que vai ter uma propensão maior, né, a fazer programas, fazer programação, mas todo mundo precisa fazer um pouco, né? E eu acho que isso que a gente sempre foi uma característica da carreira científica, cada vez mais vai se tornar uma coisa para todo mundo, né? Eu não trabalho com exatas, então não preciso saber programar. Provavelmente você vai precisar saber, né? E se você não souber programar, você vai limitar muito as suas possibilidades profissionais, possibilidades de carreira, né? Então, isso é muito importante. Esse né? recado que você está deixando é crucial aqui, porque a gente vem perseguindo esse tipo de campanha, de divulgação, e as linguagens já se propõem a ser mais didáticas e lúdicas, né? Parece que o Python já é uma que alcança bem esse resultado aí, não sei se é a única. Existem linguagens de programação que hoje em dia elas são gráficas, né? Então, em vez de você escrever linhas de texto, você coloca ícones e o programa vai executando de acordo com a colocação daqueles ícones e como é que você conecta eles, né? Então, hoje em dia, tem crianças que já fazem programação básica ainda, tem muitos adolescentes que já programam os jogos que eles vão usar, né? E eu acho que é importante que cada vez mais as pessoas percebam que isso não é coisa de nerd, não é coisa de geek, né? Para falar as gírias de hoje, né? É uma qualificação que vai ser cada vez mais necessária, independente da sua área de trabalho. Né? Eu acho que, assim, falo pela minha geração, eu realmente tenho esse preconceito, né? Caminhei até aqui. Acho que e não precisei... Acho que pode ter tido um golpe de sorte, mas estou sempre tentando me familiarizar. Sei do assunto, mas o bit byte realmente é algo que eu não domino. E os meninos aqui, né, seja o Marcos, que lidera essa parte, ou os demais que dão esse tipo de educação aqui, eles tentam, né, introduzir esse mindset, vamos usar essa palavra aí famosa, né, que todo mundo, né, essa mentalidade no público, porque de forma objetiva ainda é difícil você pontuar. Olha, se você aprender dessa forma, ainda que seja incipiente, né, de forma lúdica, ali na frente você consegue usar para esse exemplo, para essa perspectiva da vida. Então, a gente vai ter que cada vez mais trazer esse tipo de realidade para o nosso público. É importante isso. E ter alguém como você corroborando, né, com esse nosso esforço é muito importante. A gente não programou isso aqui, você relacionou muito bem. Mas, Daniel, uma coisa que a gente precisa tentar trazer aqui para a nossa realidade, né, já que realmente a gente está falando, essa comunidade científica, seja no Brasil, né, ou no Rio de Janeiro, ela é cada vez menor, e a percepção dos benefícios que a ciência traz para o grande público também. A gente não entende, a gente vê o resultado ali, que a gente experimenta, né, que a gente aproveita, mas a gente não consegue mensurar tudo que foi proposto e perseguido por anos e anos até chegar naquele produto. Então, assim, teria como você tentar, juntamente assim, com essas experiências internacionais que você tem com seus colegas, né, seja lá no CERN aqui no Brasil, dizer pra gente desse tipo de experimento que você reportou alguns minutos atrás sobre a antimatéria, como isso funcionaria na prática para algum produto, talvez de serviço, não sei, ou alguma melhoria na qualidade de vida, né, da população? Sim. Essa é uma questão, só comentando rapidamente, uma questão muito importante para dentro da comunidade científica, né, que é fazer a divulgação científica, né, que é divulgar para a sociedade os resultados, né, das pesquisas e do desenvolvimento que acontecem em universidades, em centros de pesquisa, principalmente aqui no Brasil. Então, essa é uma questão que é muito debatida dentro da comunidade científica, como você aumentar o conhecimento e a informação das pessoas sobre a ciência, né? E talvez o segundo ponto que é muito importante
definir aqui é que a pesquisa científica, né, você pode, talvez... É claro que a divisão não é muito clara, né? A linha que divide é um pouco tênue, né? Mas você tem a pesquisa básica, né? Que é a pesquisa para avançar o conhecimento, né? Então, o que seria pesquisa básica? Seria, por exemplo, essa pesquisa que eu faço lá no CERN, né? Olha, essa pesquisa lá, a gente está trabalhando, a gente constrói átomos feitos de antimatéria, a gente testa eles para ver se a antimatéria é igual à matéria, para ver se a antimatéria vai cair ou vai subir aqui no campo gravitacional da Terra, né? Mas vai sair algum produto, vai sair algum processo disso? Não necessariamente, né? A motivação para isso é simplesmente avançar o conhecimento, né? Então existem, e eu dei o exemplo aqui da minha pesquisa, mas existem diferentes áreas da pesquisa científica que não tem nenhuma obrigação, nenhuma motivação de gerar algum retorno, digamos, palpável, né? Então, por exemplo, você tem os grandes telescópios que estão em volta da Terra, esse que foi lançado agora há pouco, né? o James Webb, né? Então, eles estão... O que esse tipo de experimento está tentando entender? Como é que se dá a cosmologia, né? Como se dá a formação dos planetas, como é que se deu a formação do universo, né? Então, você pode ter alguma coisa que resulta disso, mas não é a motivação principal. A motivação principal é o conhecimento, é saciar a curiosidade dos homens, né? Da humanidade. Né? Por outro lado, você tem a pesquisa aplicada, né? A pesquisa aplicada, ela tem por objetivo chegar a um produto, a um processo que vai trazer um benefício, digamos, palpável, né? Sob a forma de um produto, sob a forma de um processo, né? Alguma coisa que vá poder ser usado pela sociedade, né? O que acontece é que, apesar de você ter essa separação, muitas vezes as coisas estão ligadas, né? Então, talvez, tem vários exemplos muito bons, mas talvez o melhor exemplo venha lá mesmo do CERN, né? Então, o CERN é um laboratório de física de partículas, né, onde se faz pesquisa básica principalmente, né? Existe também pesquisa aplicada lá e tal, mas se faz pesquisa básica, né? Então, se eu não me engano, na década de 80, né, alguns cientistas que trabalhavam com computação, eles um deles teve uma ideia de uma maneira de você gerenciar informação para os experimentos, né, que seria uma maneira de otimizar a troca de informações e tal. E aquilo ali, ele escreveu um memorando para o chefe dele, né? E o chefe dele olhou e falou, pô, legal. Aí escreveu assim em inglês, né? Vague but interesting, né? Ou seja, vago, mas interessante. Né? O que o cara colocou naquele memorando, naquele pedaço de papel, é o que hoje a gente chama de WWW, né? O World Wide Web. Então, o World Wide Web ele foi inventado no CERN, né? Então, toda vez que você entra num navegador de internet, seja no seu computador, no seu tablet, no celular, na sua televisão, e você coloca lá www.google.com, globo.com, wall.com, o que seja, né? Você está usando uma tecnologia que foi desenvolvida no CERN, né? E que não foi pensado como, isso aqui um dia vai ser usado para você navegar numa rede de computadores. Isso é uma recorrência na ciência, né? As descobertas acidentais. Exatamente. Que né? ela promove. Tem a história do micro-ondas, né? Sim, várias histórias. Como eu falei, são várias. Mas então, isso é para ilustrar, né, que muitas vezes você está fazendo pesquisa básica, né? Sem nenhuma intenção de você gerar alguma coisa aplicada, mas você acaba gerando, né? E aí você perguntou do nosso experimento de antihidrogênio, né? O que dali sai que poderia ser aproveitado pela sociedade, né? Tem alguns exemplos, né? Então, por exemplo, eu falei que quando um elétron encontra o antielétron, eles se aniquilam, né? Então, dessa aniquilação tem uma pequena explosão, uma aniquilação, e você tem luz, né, o que a gente chama de raios gama, né, que saem dessa microexplosão. E, obviamente, isso acontece num tubo de vácuo, né, então, em volta desse tubo, a gente tem uma série de cristalzinhos, né, para detectar a luz resultante dessa explosão. Né? Então, quando tem essa aniquilação, sai uma luz para um fóton, né, que é uma partícula de luz, ou um raio de luz, se você quiser, né, falando de maneira mais simples. Um raio de luz vai para lá e o outro vai para cá. E aí, como você tem tudo isso cercando essa região onde acontece a aniquilação, se você tem um cristal que acende aqui e o outro no lugar diametralmente oposto, você consegue saber que teve uma aniquilação ali, né?
Tudo bem, muito legal, muito bonito, né? Aí o que acontece? Se você for hoje, se você tiver um familiar ou se você precisar fazer um exame de PET, né? Um PET scan, né? O que é o PET? Positron Emission Tomography, né? Que é a tomografia por emissão de pósitrons. O que é esse exame? É um exame para detectar um câncer, ou para monitorar a extensão de um tumor que você possa ter, né? Então, você ingere um líquido radiativo, né, que não vai te fazer mal, com a radioatividade baixa. Exatamente. Isso vai se distribuir pelo seu corpo, né? Então, ele se concentra em algumas partes do seu corpo mais do que outras, né? E uma vez que isso seja ingerido pelo seu corpo, né, isso aí começa a emitir radiação. Né? Começa a emitir antielétrons, né? Por isso que chama PET, né? Positron Emission, porque é a emissão de pósitrons. E aí você vai entrar numa máquina, né? Onde você vai estar cercado por cristais, iguais a esses cristais que a gente trabalha lá no CERN, e você vai detectar justamente esses raios de luz da aniquilação. Eu já estive numa experiência dessa, não sabia. Né? Exatamente. Não, esses exames realmente foram... Exatamente. muito... Então, por exemplo, e esses cristais, esses detetores, foram desenvolvidos em lugares como no CERN, por exemplo. Né? Então, esse é um exemplo também de alguma coisa. Isso aqui é uma brincadeira dos cientistas. Os cientistas estão brincando. Tá, os cientistas estão brincando, mas olha só o que você sai. Ressonância magnética também. A gente trabalha com ímãs supercondutores. Né? São ímãs que você precisa resfriar a temperaturas muito próximas do zero absoluto. Aí a resistência dele vai a zero, então você pode passar uma corrente muito alta nesse ímã. Né? E se você vai fazer uma ressonância magnética, você entra de novo numa máquina, num grande tubo, né? O que tem dentro desse tubo? É um magneto supercondutor, é um eletroímã que ele é resfriado a temperaturas próximas do zero absoluto para você poder fazer seu exame, descobrir se o seu joelho está ruim, o que houve com o seu ombro, coisas desse tipo. Né? Muito ilustrativo isso, importante porque, como eu falei anteriormente, a gente não sabe exatamente, a gente não pretende aqui focar esse tipo de programa exclusivamente para um público, mesmo porque a variedade dos nossos convidados é grande, a gente pretende continuar nessa linha, mas eu acho que foi muito bem demonstrado aí como a gente pode continuar confiante que seja um exemplo como o seu ou qualquer outro, né, que surja numa família ou em algum ambiente que vale a pena, né, a gente poder motivar, porque hoje realmente, principalmente na questão da juventude, o esporte, né, e outras coisas mais da mídia, a gente trabalha aqui muito a questão dos games, né, ou seja, a gente vê essa coisa de ser youtuber, e não te merecendo qualquer profissão, ou qualquer escolha, mas realmente a ciência não é algo que... Se não fosse a ciência, nada dos exemplos que eu dei aqui seria possível. Inclusive. Exatamente. Então, a gente tem que realmente continuar apostando da melhor forma nela. E, Daniel, infelizmente, a gente tem que acabar. A gente tem um tempo aqui, mas volto agora para te agradecer. Ok. Né? Agradecer a equipe que está sempre aqui conosco, né? O Gabriel Loyola e o Ed Martins, que fazem a parte do audiovisual. O Ederson Félix lá atrás, na fotografia. O Marcos Couto aqui comigo, sempre dividindo aí essa bola. E se você tiver qualquer outro conteúdo que você queira adicionar aqui agora, talvez para deixar uma mensagem, né? Eu percebi esse seu apelo com relação à divulgação, porque realmente é muito importante o que você falou aí. E eu acho que tem a ver também com o que a gente estava falando anteriormente, que é a necessidade do profissional se autoavaliar e ver, olha, não, talvez eu não precise disso para poder ser esse profissional. Você tem uma preocupação com a publicidade da ciência, né? Porque realmente não é uma questão de vaidade demonstrar o que você e a sua equipe, né, tem alcançado, mas é uma satisfação. Dá um retorno para a sociedade, né? Exatamente, isso mesmo. Então, assim, obrigado, eu estou muito satisfeito, tenho certeza que posso falar pelo Marcos também. Foi realmente tão incrível como a gente esperava. E se você tiver alguma coisa para complementar, fica à vontade. Ok, eu queria agradecer você, Atlas, pelo convite. Foi muito interessante, muito legal esse bate-papo, né? Eu espero que isso aí seja informativo e inspirador, né? Sem dúvida. Seja informativo para as pessoas que querem saber como é que é a carreira de um cientista, como é que um cientista faz, né? Então, seja, como eu falei, educativo e também inspirador, né? Talvez para aquele jovem que está pensando em, olha, eu gosto de física, eu gosto de matemática,
matemática, eu gosto de biologia, eu gosto de geografia, sabe? Para correr atrás Não deixar apagar essa chama. Essa chama, né? Eu lembro que sempre quando... Obviamente, né, toda carreira científica tem... Toda carreira, independente de ser científica, não tem seus altos e seus baixos, seus pontos difíceis, né? E toda vez que eu me encontro em frente a alguma dificuldade, né, eu tento lembrar daquele menino de 14, 15 anos que achava uma maravilha viagem no tempo, viagem à Lua, como é que funciona o laser, o que acontece dentro de uma estrela, como é que nasceu um buraco negro, né? Então, é importante não perder essa chama. Você falou do John Webb, né? Esse novo telescópio. Eu lembro quando o Hubble... Isso, é o Hubble, né? Foi lançado. O Hubble ainda está em órbita? Ele está em órbita, né? Eu acho que ele ainda... Ele está no final da vida dele. Dele, né? E eu lembro do... Não vou lembrar agora o repórter que anunciou. E aí mostrava que ele era capaz de, em Nova York, ver uma guimba de cigarro acesa no Rio de Janeiro. Caramba. E a gente ficava impressionado com essa potência. E hoje o John Webb vai hoje muito além. O Hubble tá obsoleto hoje, né? Pois é. Eu não era um menino, mas eu lembro disso e já ficava impressionado. Então, é isso. Obrigado novamente. Agora eu queria falar com você que nos assistiu, nos escutou aqui no SoundCloud. Continue atento, né, à nossa programação. Acesse o nosso site www.navedoconhecimento.rio, tá? E até a próxima. Muito obrigado. Apoiando a cultura e o entretenimento. Se você não tá sabendo, eu tô te dizendo. Nave do conhecimento hoje tá fazendo, ensinando para todos que estão aprendendo. É no bairro Carioca, fica em triagem. Só chegar, fica à vontade pra todas as idades. Os projetos aqui da nave é só de futuro. É só focar no progresso e nos seus estudos. É online de beat, tudo bem legal. Curso de...